A primeira igreja batista de Capitol Hill, lá em Washington, é Boston, acho que é Boston, eu não sei, acho que é Boston. As próximas férias eu vou lá, se Deus quiser, tomar um café lá, mas é uma igreja enorme, é uma igreja gigante, muito recurso, muita coisa. Pastoreado pelo pastor Mark Dever. Nós estudamos aqui uma literatura dele, que é Marcas de uma Igreja Saudável, na EBD. Não sei quantos irmãos se lembram dessa, estudando na EBD aqui. Só eu e Fabiano, aí vai estudando na EBD. Estão lembrados não? 9 marcas de uma Igreja Saudável. Sim. Ah, bom, então somos 4 então. Oi? Ah, não foi na EBD, não, foi a revista. Conseguiu uma revistazinha. Nós estudamos o pastor pregar de manhã. Bom, 9 marcas de uma igreja saudável. Muito interessante. Precisamos voltar a estudar. Daqui a algum tempo a gente vai voltar a estudar essa lição de novo. Precisa, sempre parece que reafirmar algumas coisas, sabe? Senão a gente vai perdendo, a gente vai reafirmando. Mas uma coisa interessante que eu ia falar dessa igreja grande lá de Boston, quase 100%, quase certo que é Washington, que é uma igreja grande com recursos. Eles optaram ter só um piano e um violão no louvor, porque há uma compreensão de que o louvor é congregacional, não é uma banda, entende? Não é um grupo de prodigiosos que ficam cantando na frente, se apresentando para a igreja, né? Aí essa mentalidade atuou tanto as nossas igrejas que eles apagam a congregação, acendem aqui na frente, né? Já viram isso? Que coisa esquisita. E eles cantam olhando um para o outro, porque há uma compreensão também de que o canto congregacional, ele é discipulador. Você discipula também, edifica a vida do outro, ajuda o outro, você canta, olha, fala com o seu irmão aquilo que está sendo cantado. Rapaz, que coisa boa, né? Interessante. E às vezes é bom a gente voltar aos velhos tempos só para ouvir a congregação cantando. É uma coisa maravilhosa. Salmo de número 58. Salmo de número 58. Nós vamos fazer a leitura toda desse salmo. Hoje eu vou fazer somente uma parte do salmo. Eu não vou, logicamente, encerrar tudo aquilo que precisava ser abordado nesse salmo, num culto só, mas a minha intenção é realmente, das quartas-feiras, a gente indo devagar e mastigando um pouco mais aquilo que a gente pode encontrar nos textos bíblicos, nessa literatura poética que é o salmo. Salmo de número 58, amém? Amém. Bom, falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens, longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus,
quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de uma mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, todos verdes como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga a terra. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, esse é um salmo imprecatório, né? Davi está clamando por justiça. Davi não está dizendo, eu vou me vingar, eu que vou agir, eu que vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ele está fazendo o seguinte, está orando para Deus, dizendo, Deus, seja o nosso vingador, faça a sua justiça, porque a sua justiça é melhor do que a minha, a sua justiça é mais importante que a minha, a sua justiça é mais acertada do que a minha. E ele diz, no final do salmo, já adiantando, eu vou me alegrar quando o Senhor fizer a sua justiça. Irmãos, não há uma situação definida para Davi, ou de quando Davi tem escrito esse salmo, como em tantos salmos que nós já vimos anteriormente. Mas Davi, claramente aqui, ele identifica uma liderança corrupta. Oficiais, líderes, autoridades, juízes, que não cumpriam bem o seu papel. Aliás, não eram somente negligentes ao cumprir o seu papel, eles mesmos praticavam a injustiça. Entende que situação difícil, né? Quando você está sendo lesado, prejudicado por alguma coisa, você busca a justiça, não é verdade? E quando é a própria justiça que faz isso, quando os próprios juízes é que são os promotores do mal, você vai recorrer a quem? Por isso que Davi está dizendo, olha, é melhor recorrer para Deus. Existe alguém superior a esses líderes, a esses homens que se acham melhores do que os outros, e que além de não exercerem bem o seu papel, eles ainda usurpam o direito e se beneficiam tirando do outro, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, que escreveu esse comentário que eu tenho usado, ele vai dizer que aqui tem um retrato falado de criminosos togados. Eita! Retrato falado de criminosos togados. Quem usa toga é juiz. Os próprios juízes eram criminosos. Ai, bem atual. Bem atual. Bem atual. Diz que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal. Jornal de amanhã. Eu estou me contendo aqui, irmãos, é porque eu não quero misturar, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, mas a gente não tem como não se indignar com a justiça. Uma pessoa que faz apologia ao crime, sai poucas horas depois e é aclamada pela multidão.
Uma pessoa que pinta de batom uma estátua, 14 anos. 14 anos de prisão. Tem alguma coisa errada nessa lógica. Irmão, me perdoe, eu quero pedir perdão aqui para a igreja, eu quero pedir perdão aqui, mas isso a gente está vendo acontecendo o tempo todo. O corrupto, o rico, ele é surpreendido no seu ato. Ele confessa e daqui a pouco sai e é perdoado, e por filigranas jurídicas, né, por pequenos aspectos jurídicos, essas pessoas são soltas. Enquanto pessoas que cometeram crimes menores, ou então até nem cometeram crimes, mas foram injustiçados, estão sofrendo. Tem alguma coisa errada nessa situação. A gente precisa clamar para Deus, sabe? Eu, sinceramente, quando eu olho essas questões que acontecem no Brasil, estão acontecendo no nosso judiciário, em todas as esferas do judiciário, em todas as esferas das autoridades políticas, a única coisa que me vem à mente e ao coração é: Senhor, exerça o seu juízo. Seja o nosso vingador. Não é nós que temos que ir lá, mas é Deus que vai exercer o seu juízo. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro muito interessante. Estou suando, irmãos, para poder chegar a um ponto de entendimento. Mas ele é muito interessante, porque o final a gente já sabe. Não é verdade? O que vai acontecer no final, irmãos? Pode falar. Em primeiro lugar, coisa mais importante do final da história, o que vai acontecer? A volta de Jesus. E depois? O juízo final. O juiz vai julgar. E esse juiz não tem como se corromper. Ele sonda os corações, ele não tem erro judiciário. E todos aqueles que um dia pensaram que saíram impunes das suas ações corrompidas, eles vão pagar. Pode até morrer lá dentro de um castelo, numa mansão, na beira da praia. Embora eu entenda que para essas pessoas sempre haverá falta de paz. Por isso que elas se embriagam. Por isso que elas se embebedam, botam músicas altas, tentam inebriar os sentidos para calar a voz do coração, entende? Bom, mas Davi está vendo isso acontecendo, muito claro, e ele clama para Deus, ele nos ensina o que nós devemos fazer. Mas primeiro ele vai traçar um retrato desses homens corruptos, né? Nos versículos 1 e 2, esses homens são acusados de corrupção. Olha o versículo 1 comigo mais uma vez. Falais, olha as perguntas que Davi faz, inspiradas por Deus, né? Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Davi não está esperando resposta, não, irmão. Isso aqui é uma pergunta, são perguntas retóricas. A resposta todo mundo já sabia, era clara: não. Eles não faziam isso. Eles não falavam, não julgavam baseados, pautados na justiça. Eles não coibiam, o mal, não atacavam o mal e promoviam o bem, incentivavam o bem, mas muito pelo contrário.
Eles estavam se beneficiando, estavam distorcendo a lei em benefício próprio. Davi sabia a resposta, como nós também sabemos, se nós honestamente fizermos estas perguntas. Porque no momento em que eles deviam levantar sua voz indignados, em prol do necessitado, em prol do oprimido, em prol daquele que está sendo lesado, eles não falavam. E quando eles deviam se calar, para não cometer erros, para não fazer julgamentos precipitados, eles falavam. Então, não guardavam os lábios, não falavam verdadeiramente justiça. Não era isso que esses homens estavam fazendo. Eles ignoravam a lei de Deus. Irmãos, onde a lei de Deus não está presente, a injustiça e a corrupção tomam conta. Aonde a lei de Deus não está presente, a injustiça impera. Quando tiraram as cruzes dos tribunais, foi uma declaração assim dizendo: nós não queremos seguir princípio do alto, nenhum princípio. E as leis, a sociedade, a ideia da civilização só existe por causa do cristianismo. Conforme estão tirando os princípios cristãos do mundo, as pessoas estão se tornando bárbaras. Estamos voltando à barbárie. Irmãos, estão entendendo, irmãos, eu estou falando aqui? Colocaram um garoto lá de 13 anos, 12, 13 anos. Não tinha ninguém, colocaram lá onde eu estava. Oh, Jesus. Ele não respeita ninguém. Não é porque tem problema, não. Ele não respeita. Ele não aceita nada. Não aceita autoridade alguma. Ele quer fazer aquilo que bem entende. E ainda diz assim: eu só me dou bem com quem me entende. Não, você quer que as pessoas aceitem aquilo que você faz, aí você está bem. É mais ou menos assim, sem lei alguma. Possivelmente não tem casa, a escola não está conseguindo conter esse garoto. Eu falei: você sabe, olha meu amigo, você sabe qual vai ser seu fim? Eu sei, você também deve saber, continua assim. Continua do jeito que você está. Seu filho vai ser dos melhores, não. Você tem que mudar, rapaz. Você tem que mudar. Mas o mundo está assim, irmãos. Aonde não há a palavra de Deus, aonde não se busca a lei de Deus, a injustiça impera. Spurgeon escreveu: quem se abstém de defender o direito é cúmplice do erro. Quem se abstém de defender o direito é cúmplice do erro. Mas uma outra característica que Davi traz desses juízes, desses líderes, dessas autoridades, está no versículo 2: livra-me dos que praticam a iniquidade. Irmãos, esses camaradas, eles tinham corações iníquos. Eles usavam a lei para benefício próprio, não para promover a justiça. Eles faziam aquilo que o coração deles desejava. Os desejos mais perversos do coração, é isso que eles faziam. Desejos de oprimir os justos, em vez de serem defensores da justiça, eles mesmos é que promoviam iniquidades, dando vazão àqueles desejos iníquos do coração. É isso que eles faziam. Eles tinham também mãos violentas. Olha a segunda parte do versículo 2: e salva-me dos homens sanguinários. Assim está na minha versão. Salva-me dos homens sanguinários. Sabe, aqueles juízes,
Eles só não desejavam, eles não somente tinham desejos corrompidos, corruptos, malignos, mas eles praticavam aquilo que eles desejavam. As mãos estavam sujas. Homens sanguinários, mãos e coração na mesma sintonia. Aquilo que eles desejavam, eles faziam. É isso que o texto está nos dizendo. Irmãos, essa é a forma como o pecado se elabora. Começa no coração e vai para as mãos. Eu vou encerrar lendo com os irmãos Mateus capítulo 15, versículos 16 a 20. Mateus capítulo 15, versículos 16 a 20. Jesus já nos alertava sobre esse processo que acontece, começa no coração e chega às mãos, não é? Mateus 15, 16 a 20. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É do coração que procedem. Provérbios vai dizer, sobretudo, guarda o vosso, porque deles procedem as sendas da vida. Eu vi uma versão que eu odiei. Guarda as suas emoções. Guarde as suas emoções para que você não tome decisões erradas. O texto não está dizendo isso não, irmão. Cuidado com versões de versículos, cuidado. Estranho. Guarde o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Dele vêm as decisões, não das suas emoções, mas daquilo que está no seu coração. Sim? Entende? Davi então está horrorizado com aqueles homens. Esse é um quadro. Ele vai dizer que esses homens estão rendidos ao pecado, nos versículos 3 a 5. Vai dizer que esses homens estão debaixo de maldição. São 7 maldições aqui que ele vai relatar, e vai encerrar esse capítulo dizendo que esses homens estão sendo levados ao justo juízo divino. Mas nós veremos essas partes, se Deus quiser, nas outras quartas-feiras. Amém? Vamos orar? Por gentileza, se coloquem em pé. Pai, é difícil viver num mundo corrompido sem que muitas vezes algumas coisas cheguem aos nossos corações. Sabemos que o nosso coração é um campo de batalha, ó Pai, mas queremos rejeitar isso. Queremos que Tu tomes os nossos corações, encha-nos com o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra penetre profundamente e ela encontre guarida nos nossos corações de tal forma que sentimentos tão destruidores quanto esses relatados em Mateus capítulo 15 não encontrem lugar. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, na busca da nossa santidade, mas também tem misericórdia de nós e nos proteja dos juízes iníquos. Em nome de Jesus. Amém.